E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um pequeno vídeo aqui só para mostrar a diferença de tamanho da Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Eu fiz uma pesquisa aí, ainda está em aberto no canal, e mais ou menos 70% das pessoas que me seguem são de teologia pentecostal, né? Em segundo lugar são batistas. Em terceiro lugar, são outros que devem ser carismáticos, alguma coisa assim, igrejas independentes, né, não confessionais. E depois temos presbiterianos e metodistas, né? E aí, honrando, digamos assim, né, os meus seguidores pentecostais, eu queria fazer aqui um apontamento em relação à Bíblia de Estudo Pentecostal, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, como muita gente sabe, ela tem uma versão que vem com harpa e a versão que vem sem harpa. Essa Bíblia grande aqui, ela deixou de ser editada, se eu não me engano, em 2020. A última edição dela foi em 2020. E assim, esgotadíssima, não existe em canto nenhum para vender. Foi a Bíblia mais vendida e mais usada no meio pentecostal, foi essa grande. Então quem tem a sua aí, segure. Eu não conheço ela com versão com harpa, eu creio que ela não tem versão com harpa, tá? Mas é uma Bíblia sensacional. É uma Bíblia que se tornou aí é, uma espécie de elefante branco ou cisne negro, né? Aquela coisa que as pessoas só ouvem falar e nunca viram, né? Então essa é a Bíblia de Estudo Pentecostal grande, essa é a média, essa média tem harpa, e essa pequena, ela é uma pequena sem harpa. Eu tenho uma pequena com harpa também, mas eu mandei colocar uma capa de couro, então eu quis usar essa que está com a capa original. Mas enfim, a Bíblia de Estudo Pentecostal, não vou falar aqui dos estudos dela, não vou falar disso porque eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Inclusive comparando ela com a edição global e tal, né? Mas a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem é uma Bíblia de estudo que tem excelentes estudos, muito bons mesmo, né? Estudos que têm uma hermenêutica do espírito, digamos assim, né? Os olhos daqueles que escreveram o comentário. Primeiro foi o Donald Stamps, depois teve na Global, né, o aumento de notas e algumas modificações. Tem outros participantes, mas essa daqui, que é digamos, a primeira, a original, digamos, né? Ela é as notas do Donald Stamps, né? E essa Bíblia tem notas, assim, muito boas mesmo. São notas que realmente são muito bíblicas. Você vê que as notas delas sempre são notas que estão lhe jogando para mais textos bíblicos. Elas são notas que vão citando outros textos bíblicos, ou seja, não é aquele desenvolvimento de notas que vem da filosofia do autor, vem do pensamento do autor, não. Ele está tentando extrair de forma sistemática e temática, né, mais a respeito daquele versículo comentado. Para você ver aqui, ó, Hebreus 9, o sangue de Cristo. Olha quantas referências ele coloca para ver, para você, como é que diz? Para você confirmar, para ele dar validade no que ele está falando e para você confirmar, né, através da própria escritura, né? Então é uma Bíblia muito boa. A observação que eu quero fazer aqui é, é que uma das coisas que mais trazem desenvolvimento no nosso estudo, e eu vou falar aqui de estudo bíblico, é a tal da memória fotográfica. A memória fotográfica, ela lhe ajuda, e principalmente para nós que precisamos conhecer as escrituras, ela lhe ajuda a você memorizar e também memorizar versículos e também achar versículos com mais facilidade. O que eu quero dizer com isso? A memória fotográfica, ela se chama fotográfica porque é como se ela tirasse uma foto. Então, você está aqui lendo Ezequiel,
De repente você acha que o verso 9, capítulo 9, verso 3, você acha assim interessante, um versículo para você guardar e tudo, tá? É como se na sua mente tivesse uma espécie de memória que ela tira uma foto dessa página, certo? E isso ajuda você a decorar o versículo. E principalmente ajuda você a achar o versículo. Por quê? Porque quando você for abrir esse versículo, sei lá, daqui a uma semana, você vai lembrar que ele está em Ezequiel 9 e que ele está mais ou menos nessa altura da página. Ele não está lá embaixo, ele não está aqui no lado esquerdo, ele está do lado direito e quase em cima. Então você acha muito facilmente o versículo, porque a sua memória fotográfica, ela, como é que eu posso dizer? Ela, ela gravou, né? Ela gravou a localização, digamos, geográfica desse versículo na sua Bíblia. Então, quando você vai para outro versículo, e aí vamos dizer que você achou interessante algo a respeito do verso 9 de Zacarias, capítulo 9, verso 1. Ele está aqui embaixo na direita. Então, quando você for procurar esse versículo de novo, essa memória fotográfica lhe ajuda a achar, porque você sabe que está do lado direito e um pouco abaixo, na parte de baixo, tá certo? Então, a memória fotográfica, ela nos ajuda a localizar os textos, porque porque ela tirou uma foto da página, digamos assim, e tem esse arquivo, mesmo que não consciente em você, e você sabe mais ou menos onde está. Como é que essa memória fotográfica se torna um auxílio extraordinário no aprendizado? É quando você se utiliza tanto dessa Bíblia. Então, vamos dizer, você está utilizando essa Bíblia de Estudo Pentecostal já faz 3 anos. Você já leu a Bíblia algumas vezes nela, a Bíblia toda, né? E sempre que você está consultando, você consulta nela. Então, você vai criando intimidade com essa, vamos dizer assim, com essa edição da Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal grande, digamos, tá? Você vai criando você vai criando uma intimidade com esse livro de tal forma que você acha as coisas muito facilmente. Por quê? Porque é a sua Bíblia do dia a dia. A sua mente, a sua memória fotográfica está cheia de fotos dela. E você acha as coisas muito mais rapidamente. É tanto que se você não levou ela, digamos assim, para algum canto, está sem Bíblia, mas de repente você começa a conversar com alguém, me arranjei tua Bíblia, que eu vou te mostrar um versículo. Aí você não sabe qual é o versículo, vamos dizer, você não sabe a referência do versículo, mas você sabe que é Ezequiel, alguma coisa assim. Aí o irmão traz uma Bíblia, essa Bíbliazinha aqui para você. Aí você abre, aí você fica para lá e para cá, tentando achar em Ezequiel e tal, e demora e não acha porque você não lembra da referência e tal. Isso é uma indicação que você está procurando esse versículo numa Bíblia que você não tem memória fotográfica dela. É por isso que você não está conseguindo achar, é difícil, porque na sua ele estava mais ou menos aqui. Mas nessa Bíblia aqui não tem nada a ver. O capítulo 32 de Ezequiel, nessa Bíblia, começa aqui e na sua começa lá em cima ou na outra página, ou seja, não tem nada a ver a diagramação com a sua. Então você não tem memória fotográfica dessa Bíblia. E aí fica mais difícil de você achar os textos, inclusive de decorar também. Quando você não tem uma Bíblia fixa, é mais difícil de você decorar textos. Quando você tem uma Bíblia que você escolhe para ter pro resto da sua vida e se empenha em ter aquela Bíblia ali de forma que sempre você lê nela, sempre você está com ela, onde você vai você leva, você cuida dela para que ela possa durar muito, é a Bíblia da sua vida. Tem gente que eu conheço gente que tem Bíblia há 10, 15, 20 anos, a mesma Bíblia. A Bíbliazinha ali toda moída, mas ele acha tudo nela, lembra dos textos de cor, porque essa permanência numa Bíblia, que você escolhe para ser a sua Bíblia padrão, a sua Bíblia do dia a dia, ela lhe ajuda você não só a localizar os versículos, mas também ajuda você a memorizá-los, tá certo? E por que eu estou falando isso? Que é que tem a ver com o Bíblia de Estudo Pentecostal, né? É porque eu achei algo fabuloso o que a CPAD fez com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Independente do tamanho dela, ó,
Vou abrir aqui em Jeremias 40. Independente do tamanho dela, ó, vou abrir a média em Jeremias 40. Certo? Independente do tamanho dela, você vai perceber que ela tem a mesma diagramação e a mesma localização dos versos. Aqui, ó. Ó, Jeremias 40. Desculpa, aqui tá fora da câmera. Jeremias 40. Jeremias 40. Olha só. 41 bem aqui, ó. Se você for ver, ó. 41 bem aqui, ó. Ela tem a mesma diagramação, todas as três versões, Jeremias 40. O que eu quero dizer com isso? É que se você viveu... Ó, aqui, ó, Jeremias 40 da pequena. Ó, mesma diagramação, ó. Então, as três Bíblias, tá vendo? Elas são tamanhos completamente diferentes, mas o texto está disposto da mesma forma, no mesmo layout, na mesma diagramação. O que eu quero dizer com isso é que, falando daquela questão da memória fotográfica, independente se você um dia usou a Bíblia de Estudo Pentecostal Grande e hoje ela não existe mais e a sua já se acabou completamente e tal, se você começa a usar a média, a Bíblia Pentecostal Média, você vai ter o benefício da memória fotográfica. Por quê? Porque a diagramação da grande é a mesma da média. Entende? É como se você estivesse usando a grande, porque os textos estão dispostos na mesma altura, no mesmo layout, da mesma forma, de tal forma que é como se fosse apenas uma foto menor do mesmo texto. Entendeu? Então, é uma grande vantagem vamos dizer, essa forma que a pequena está toda se esfarelando, essa forma que a CPAD fez, por quê? Porque o leitor não perde a memória fotográfica da Bíblia. Então, por exemplo, essa Bíblia grande, que foi a Bíblia mais vendida e mais usada pelos pentecostais no Brasil, essa Bíblia aqui, ela foi lançada em 1995, a edição dela, a primeira edição. Então, tem gente aí que usa essa Bíblia desde 95. Então, são o quê? São 20 anos? São quanto? 95. 2005, 2015, ó, 29 anos, né? 29 anos usando a mesma Bíblia. Se por acaso essa pessoa quer manter o seu conhecimento, digamos assim, da sua memória fotográfica, né? E por acaso a sua Bíblia, que já tem 29 anos, está toda acabadinha e não tem mais como você comprar outra porque ninguém acha mais essa edição grande, né? Ele não vai perder a intimidade que ele tinha com o texto na disposição e layout se ele mudar para a média, né? Porque a média tem a mesma disposição. Então eu achei isso fantástico na Bíblia de Estudo Pentecostal, que ela mantém esse mesmo layout. E isso ajuda aqueles que usam qualquer uma das edições, tá, a não perder essa vivência com a disposição do texto dessa edição, né? Porque a edição, a disposição do texto é igual em todas. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar essa Bíblia de Estudo Pentecostal. E às vezes eu vou sair para um lugar onde a pequena é melhor para eu levar, né? Eu tenho até aqui uma pequena capa de couro. Então, é melhor para eu levar, como hoje eu levei ao médico, né? E eu não estou, digamos assim, eu não estou perdendo, né, a minha memória fotográfica, ou a leitura que eu faço nela, eu não perco em termos de memória fotográfica. Por quê? Porque a disposição do texto que essa daqui tem, a grande também tem. Então, em casa eu leio mais da grande. Abro ela na minha escrivaninha e tal, e ali a minha memória fotográfica está trabalhando. Ela está fotografando aquelas páginas e
com a intimidade que eu vou ter com essa edição, eu vou achar os textos mais facilmente. Porém, se eu pegar a média e for ali para minha cama, que é melhor, porque você segura assim numa mão só e tudo, eu não vou estar perdendo a memória fotográfica, porque eu estou agora lendo em outra Bíblia. Por quê? Porque ela tem a mesma disposição do texto da grande. E se eu for para o médico e levar a pequena, eu também não vou estar perdendo a oportunidade de estar nutrindo a minha memória fotográfica. Por quê? Porque o texto está pequeno, tem a mesma disposição da média e da grande. Então é muito bom que isso seja dessa forma. Por quê? Porque independente de como você esteja, de qual edição você esteja lendo, você não está perdendo a oportunidade de estar nutrindo sua memória fotográfica com o texto. E aí, qualquer uma delas, você sempre vai dizer assim, vamos dizer que eu tenha lido Marcos 8:1, tá? Ó, Marcos 8:1. E eu gostei, eu quero guardar esse verso aqui, tá? Então, eu li na minha escrivaninha Marcos 8:1, tá? Mas aí eu saí para o médico e levei a pequena. E eu digo, eu quero ver aquele texto lá de Marcos. Aí, eu nem lembro que é Marcos 8:1, mas eu saio abrindo a página, eu não sei a referência do versículo, nem sei o capítulo, mas eu saio abrindo a página e procurando em Marcos um texto que está no canto inferior direito. Eu não preciso olhar a página toda, eu vou passando as páginas e vou só vendo aqui o canto inferior direito, porque minha memória fotográfica me diz que o texto estava nessa localização. Aí eu pego a pequena, lá esperando o médico me atender, e vou procurando aqui em Marcos os textos que estão no canto inferior direito. E aí eu chego em Marcos 8:1 e digo, opa, tá aqui, é Marcos 8:1, tinha esquecido. Mas eu achei por causa da localização desse texto no layout da Bíblia, que é igual em ambas. Então isso eu não perco. Eu posso estar variando entre as três versões da Bíblia de Estudo Pentecostal e não vou perder vamos dizer assim, de nutrir a minha memória fotográfica cada vez mais. Como é que você perde a memória fotográfica? Quando você não tem uma Bíblia fixa. Quando você não tem uma Bíblia fixa, Marcos 8:1 é completamente diferente. Vamos abrir aqui essa daqui, ó. Essa daqui é uma RCM média, que na verdade é bem pequenininha, né? Mas eu vou abrir aqui em Marcos 8:1 para você ver que não tem nada a ver com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Coincidência, onde é que ficou? Mas, enfim, ela não. Mas, por exemplo, o 7. O 7. O 7 na Pentecostal é desse lado. O 7 na RCM pequena é desse. O 8 aqui foi uma coincidência terrível. Mas você percebe que, claro, são duas Bíblias completamente diferentes. O 9, onde é aqui, ó. O 9. E o 9 na Pentecostal. Do lado direito, aqui. Lado esquerdo dessa página, né? Então, você perde a memória fotográfica quando você não tem uma Bíblia fixa. Quando você lê em várias Bíblias ou você usa Bíblias aleatoriamente, então você não tem como formar uma memória fotográfica, porque é como se o texto fosse fluido. Um dia ele está aqui na direita, mais ou menos no meio da página. Outro dia, porque eu estou em outra Bíblia, ele está aqui do lado esquerdo, tipo no final da página, entendeu? Então, eu li Marcos 9, ele está aqui. Amanhã, ou daqui a uma semana, eu leio Marcos 9, em outra Bíblia ele está aqui. Aí, daqui a um mês, eu leio Marcos 9, em outra Bíblia ele está bem aqui. Ou seja, eu não consigo ter a memória fotográfica para encontrar esse texto no momento de precisão, entendeu? Aí vem uma crítica, né? Muito menos se eu ler a Bíblia no celular ou no tablet. Se eu ler a Bíblia no celular e no tablet, aí a perdição é total. Por quê? Porque como o texto é completamente fluido, uma hora ele está em cima, outra hora ele está lá embaixo, outra hora ele está no meio, outra hora ele está... Entendeu? Por quê? Porque você vai passando o texto naquela rolagem, né, do texto, né, que chama rolagem do texto, que o texto vai rolando. Eu vou mostrar aqui, né? Como é que eu posso ter uma memória fotográfica aqui, tá? No tablet, em João 1, vamos lá. João, vou botar aqui
João 2, tá? Pronto. João 2 está aqui no topo da tela. Mas quando eu começar a ler aqui, a voltar, João 1, ele está no meio, agora ele está um pouquinho mais abaixo, agora ele está um pouquinho mais baixo ainda, agora ele está no rodapé do tablet. Ou seja, eu não tenho memória fotográfica, não tenho como ter memória fotográfica, porque o texto ele não é fixo, ele é fluido. Então, quando você lê num tablet, você tem, claro, grandes vantagens de ler no tablet e tal. Tem a questão de você poder ler só com uma mão, tem a questão de você poder fazer alguns grifos, anotações, pesquisas. Claro, tem sua vantagem, mas não substitui a Bíblia física, não substitui. E outra coisa, além de tudo, você está lendo aqui, por exemplo, o texto no tablet, aí desce uma lingueta aqui dizendo que alguém comentou você no Instagram, alguém citou você no Facebook, alguém mandou uma mensagem no WhatsApp. Aí você, que tipo de leitura você vai ter? Porque eu tenho certeza que você fica tentado, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, sequer consegue resistir e ir lá olhar. Então, que tipo de leitura você vai ter, né? Então, no tablet você perde completamente a função da memória fotográfica na leitura do texto bíblico. Completamente. Se você varia de Bíblias para Bíblias, você perde aí mais que 50%, sei lá. Agora, se você escolhe uma Bíblia para ser a sua Bíblia do dia a dia, e uma Bíblia que você quer manter o máximo possível na sua vida, né? Ou se ela ainda é vendida, você sempre compra edições dela para poder ir substituindo a que já está acabadinha e tudo. Aí sim você consegue formar uma memória fotográfica monstruosa. Monstruosa mesmo. E isso não é uma coisa que você percebe do dia para a noite. Você simplesmente, depois de algum tempo de intimidade com essa edição, você simplesmente se percebe achando as coisas muito facilmente e você nem reflete o que é que está acontecendo, mas é a sua memória fotográfica trabalhando, entendeu? É a sua memória fotográfica trabalhando. Então, essa Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem essa vantagem, que qualquer edição dela tem a mesma disposição do texto, então você pode se aproveitar de qualquer uma delas. Se você tinha uma grande, não existe mais, vai comprar uma média, você não vai perder a sua memória fotográfica. Se você usava uma pequena, eu conheço gente que usou essa pequena aqui muito tempo. A minha eu usei muito tempo, olha como é que ela está, toda acabada. Usei muito tempo, mas aí a minha vista já não aguenta, a letra é muito pequena. Quando eu mudei para a média, eu não perdi a memória fotográfica. Porque disposição do texto da pequena e da média é o mesmo layout, mesmo, na mesma altura, na mesma localização geográfica, as palavras estão, né? Então é a grande vantagem. E aqui eu quero incentivar você a realmente escolher uma boa Bíblia para você se manter nela. O primeiro vídeo desse canal, o primeiro vídeo dele foi como escolher uma Bíblia para o resto da vida. Por quê? Porque eu já pensava nisso, eu já sabia das vantagens que existem lá, eu acho que eu falo disso, de memória fotográfica, né? Então é muito importante você escolher uma Bíblia que você possa passar o máximo de tempo com ela, e se ela se acabar completamente, você de repente tem até a oportunidade de comprar outra edição. Ou se tem aí um dinheirinho sobrando, compra uma, e se você acha que ela pode sair de linha, compra uma e compra outra e deixa guardada. Eu tenho uma Bíblia guardada aqui que eu nunca usei, porque eu pensei nisso. Eu pensei em quando ela acabar, eu tenho outra. E foi dito e feito, essa Bíblia deixou de ser produzida, né? A RCM é grande, né? Eu tenho uma coro legítima, ela deixou de ser produzida. Não tem mais a RCM coro legítimo, né? Eu não sei se as outras que são grandes também têm eu acho que tem a mesma disposição, tudo bem. Mas a RCM, ela simplesmente não está mais sendo produzida. E aí eu tenho uma guardada e tenho outra que eu uso no dia a dia também, né? Então isso nos ajuda a... Se o nosso propósito é ter o conhecimento bíblico, nós temos que nos utilizar de todas as ferramentas que tem disponível para a gente conhecer esse texto. Então, sair do tablet
é você ter uma leitura mais concentrada, por causa dos chamamentos que existe ali, das redes sociais, de WhatsApp e tudo, tá? Então, sair do tablet é você ter uma leitura, no mínimo, ter uma leitura mais concentrada. Segundo, é você começar a aproveitar a memória fotográfica, porque no tablet não existe aproveitamento de memória fotográfica, por causa da fluidez do texto. Tá certo? Ler no celular piorou, né? Piorou, porque é mais ativo ainda do que um tablet, porque além de tudo do tablet ainda é telefone, ainda é tudo no celular é mais chamativo ainda do que você ter um tablet, né? Porque tablet não recebe ligação, o celular recebe ligação, todas as coisas, outros aplicativos, você tá tudo ali no tablet, eles têm notificação também, seja do banco, seja qualquer coisa. Então assim, tudo lhe tira a concentração. E zero de memória fotográfica. Quando você pega uma Bíblia e começa a ler, você já está se aproveitando da memória fotográfica. Você já está se aproveitando também do manuseio da Bíblia. No celular você não sabe se Oséias é antes ou depois de Ezequiel. Mas na Bíblia física você sabe. Na Bíblia física você vê Oséias ser mais na frente de Ezequiel. Entendeu? E se você usa uma única Bíblia e é nela que você lê, estuda e tal, aí você começa a aproveitar aí 100% da memória fotográfica. Porque uma coisa é usar tablet ou celular, outra coisa é usar uma Bíblia, outra Bíblia, ter 3, 4, 5 Bíblias que você usa indiferentemente. A depender da pressa, você pega a primeira que vê e sai. Né? Você tem uso de memória fotográfica? Tem. Mas ele vai estar dividido entre várias Bíblias. Pode ser que você chegue e diga assim, eu sei que esse versículo está mais ou menos aqui em cima. Aí você sai procurando, só que ele está em cima na outra Bíblia que você lê. E não nessa. Nessa ele está lá embaixo. Então, assim, aproveita a memória fotográfica, aproveita. Mas pouco. Por causa dessa fluidez do versículo. É como se fosse um tablet. Uma hora ele está em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora está na esquerda, outra hora está na direita, porque a depender da versão da Bíblia, a depender da versão bíblica, ele vai estar em lugares diferentes. Agora, se você se mantém numa edição, escolhe uma boa edição, escolhe uma Bíblia que tenha boas referências cruzadas e uma ótima concordância. Vai lá no primeiro vídeo do canal, o segundo vídeo do canal, eu acho que os 3 primeiros vídeos são só falando sobre isso, como escolher uma Bíblia para o resto da vida. O que ela tem que ter, né? E aí, quando você escolher, cuida dessa Bíblia. Vai lá, lê nela. Você vai ver que a sua intimidade com as Escrituras vai ser multiplicado, porque você vai conhecendo a disposição do texto nessa versão que você abraçou para ser a sua Bíblia de cabeceira, né? A sua Bíblia do dia a dia, tá certo? Então é isso que eu queria falar, dando a demonstração, tá, da Bíblia de Estudo Pentecostal, que maravilhosamente em qualquer uma das 3 edições tem o mesmo layout, a mesma disposição do texto, e isso é uma grande vantagem, tá certo? Então um abraço a todos, meus irmãos, Deus abençoe. Até mais.